Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que se a realidade do Rio Grande do Sul é difícil, ela tem que ser encarada e tem que ser transformada. O Rio Grande tem que voltar a conviver no cenário nacional como um elemento importante da Federação Brasileira. Não se pode mais, especialmente nas questões que nós temos pela vida, olhar unicamente para trás. Para frente é que tem que se olhar. O que nós temos que perceber é qual é o futuro que nós queremos para o Rio Grande do Sul. Se as dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul são muito grandes, significa que esta é uma questão que tem que ser enfrentada. As finanças do Estado, elas não podem conviver mais apenas na base do endividamento, em cima do endividamento. E por isso que a política não pode ser a má política, tem que ser a boa política. E a boa política é aquela que tem que escolher o caminho que possa oferecer para a sociedade rio-grandense um bom serviço público. E aonde o Estado ele não pode animar, ele não pode ajudar, o poder público não pode oferecer melhores coisas, no mínimo ele não tem que atrapalhar quem empreende, quem realiza e quem trabalha. Então quero deixar bem claro, né, que inclusive vocês que são administradores sabem, o poder público não pode mais conviver, inclusive com ferramentas de administração ou de gestão que sejam ferramentas do século passado. Ele tem que ingressar, inclusive para o exercício da atividade pública, com ferramentas que permitam os seus servidores fazer um papel diferenciado para prestar esse bom serviço público que todo mundo deseja. O que as pessoas querem? Elas querem ser bem atendidas, querem que naquilo que elas necessitam, elas tenham atenção e tenham a resposta devida. Por outro lado, eu acredito que o que nós desejamos é construir um futuro novo, um futuro diferente. Isso não se pode mais abrir mão das tecnologias novas ou da inovação permanente, mas aliado a ela também a que ninguém faz governo sem máquina pública, sem servidores. E eles têm que ser preparados, têm que ser trabalhados, têm que ser qualificados e eles têm que estar capacitados para desempenhar o papel que eles têm que exercer. Eu acho que os níveis de qualificação, eles têm que estar presentes para esse exercício. E quando vocês colocam e solicitam do que deve ser a presença de técnico, não se faz mais governo sem pessoas preparadas tecnicamente, com visão de futuro, mas com planejamento, com metas, com resultados e com adequação à nova realidade que está aí em todos os setores da vida nacional, da vida econômica, da vida social e também da vida política. A formação, vamos dizer, intensiva, ela é uma coisa que o Estado nunca se preparou para fazê-la. E ele vai ter que fazer. Como este é um processo, alguém tem que começar a fazer isso. Uma outra questão importante que
a mim chama atenção, depois eu vou voltar a esta questão aqui especificamente, mas acredito que nós temos que repensar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vocês, como organização, estão em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E sabem o que é uma economia não local, o que é economia numa outra região e o que é uma realidade de todas elas. Vamos lá. Existem regiões altamente, vamos dizer, desenvolvidas. Eu, por exemplo, venho de uma região em que a preponderância da indústria metalúrgica ou a indústria como um todo, ela alcança seguramente mais de 60% da economia. Você vai encontrar uma agricultura com apenas, estou falando especificamente de Caxias do Sul ou da região como um todo, né? Ela tem mais de 60% da economia voltada para a sua indústria. A indústria começou lá na metalúrgica, na siderúrgica, mas hoje a indústria plástica e tantas outras indústrias, elas formam esse papel econômico regional. Mas Caxias do Sul, por exemplo, não chega a ter 5% da população na área rural. Tá bem? No aspecto econômico, ela concorre ou participa com mais ou menos 6 a 7% do produto interno bruto. E dentre os municípios do Rio Grande do Sul, Caxias oscila entre o primeiro e o segundo lugar em desenvolvimento, em PIB agrícola. E como é que se diz isso? Parece uma contradição extraordinária. Com apenas 5% da população, que em torno de 6 a 7 mil propriedades, que não são propriedades grandes, consegue ter vamos dizer, um desenvolvimento econômico rural, com agregação tecnológica, com efetiva participação, vamos dizer, das famílias ainda, e tendo uma capacidade de alcançar um processo dessa natureza. Tanto é verdade que Caxias do Sul foi aquinhoada pelo SEBRAE com o prêmio de Prefeito Empreendedor Nacional no Desenvolvimento Agrícola. Então, para muitos é estranho isso, mas não, é que você tem que dar condições. Por isso que na nossa administração nós fizemos 170 quilômetros de asfalto no interior. Significa dizer que nenhum distrito de Caxias do Sul tem acesso que não seja por asfalto. Todos. Mas além deles, dos distritos, tem mais 42 comunidades do interior que de uma forma ou de outra têm acesso asfáltico, ou para a BR, ou para a Rota do Sol, ou para a RS 122, enfim. É isso que dá tranquilidade e capacidade de que as pessoas vão ficar no lugar. Por favor, não espalhe para os outros lugares. Mas, com certeza, uma única comunidade de Caxias do Sul hoje, porque depois fica com ciúme, né? Sim. E isso não é legal. Ciúme de mulher é brabo, de homem é muito pior, mas de cidade com cidade é muito pior. Nós temos uma comunidade, por exemplo, que com certeza disputa a cidade, um distrito que disputa hoje com muitas cidades do Rio Grande do Sul ter a primazia de ser o principal produtor de moranguinho. Todo mundo pensaria que é em outro lugar, mas está lá num distrito de Caxias do Sul, Santa Lúcia do Piauí. Então, são coisas assim que depende muito da ação, da obra, mas aqui eu queria ficar nisso aqui. Como vocês conhecem, vocês têm as regiões que pertencem ao Conselho Regional, senão não se chamaria Conselho Regional, porque abrange todas as regiões do Rio Grande do Sul. Como disse, tem um lugar como o nosso que é altamente desenvolvido, mas nós temos regiões no Rio Grande do Sul altamente deprimidas.
porque a mudança da economia, a alteração da produção, a alteração da forma de convivência, ela mudou a realidade para muitas regiões. E elas não conseguiram mais sobreviver com qualidade de vida como outras comunidades que atraíam gente. Bom, tem dois problemas. Primeiro, se nós não tivermos uma atitude proativa entre entidades, organizações e procedimentos econômicos, e sendo alavancado pelo próprio poder público de discussão e de debate, já existe uma experiência localizada, que é dos Coredes, que tem mais ou menos o perfil e tem o que cada região tem a sua configuração e do que pode ser feito nesses locais. Vamos dizer que o Estado não possa fazer nada, mas as universidades, os Coredes, as organizações da sociedade, todo mundo, podem fazer um aprofundado estudo e verificação de como é que nós podemos equilibrar o desenvolvimento regional. Senão, vai acontecer o que está acontecendo hoje, e acontece há muito tempo. As pessoas saem da Barra do Quaraí, por exemplo. Para onde que eles vão encontrar um lugar para eles poderem trabalhar e produzir e sustentar a sua família? Os do Alegrete, do Livramento, de Uruguaiana, não que não tenham suas economias, tem suas economias. Agora, é inadmissível que um município como Caxias do Sul, nos últimos 10 anos, por força dessa migração, ele tenha um crescimento demográfico de 20,8% em 10 anos. Não, é susto, né? Quando o crescimento demográfico do Rio Grande do Sul não chega a 5%. Então é isso que nós temos que equilibrar. De graças a Deus que a questão do polo, a Zona Sul, tenha uma oportunidade bem positiva para alavancar um processo de mudança e transformação, que isso vai ajudar todas as regiões. Então, eu acredito que num grande debate, num grande questionamento e propostas boas, nós vamos diminuir essa desigualdade desproporcional entre as regiões. Não pode mais se pensar que a grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e a Serra, e olha que eu estou aqui até parecendo que eu estou trabalhando com... Não, nós temos que dar oportunidade para todo mundo. O Estado tem que ser um Estado que tenha um mínimo de igualdade no seu desenvolvimento, para justamente ter esse equilíbrio, a prosperidade e a possibilidade da prosperidade para todos. Eu acho que esta, para nós, é uma questão estratégica e de fundo. Poderíamos falar das cidades sustentáveis, mas iria muito longe. E vou voltar àquela questão que eu coloquei anteriormente. Para nós, o foco e a tarefa principal é colocar ou sanear as contas públicas. Um Estado ele não vai poder mais conviver com uma receita anual, que de uma receita anual, 210% seja de dívida. Vocês que são administradores, podem me dizer se isto é possível ou se alguém... Claro que é o conjunto da dívida como um todo. Poderia dar outro dado, vamos pegar aqui, só do piso do magistério, que foi criado, foi aprovado, não foi cumprido, e ele, como ele é lei, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser cumprido, porque não tem como não cumprir. Ele representa, no final deste ano, 10 bilhões de reais. Nossa dívida é em torno de 46 bilhões. E nosso orçamento é de 54 bilhões. Por aí. Um pouco mais, um pouco menos. A dívida também, um pouco mais, um pouco menos. O déficit do IP é de 7 bilhões de reais. Fora o saque do depósito judicial, fora os financiamentos feitos, tudo isso vai num volume que alguém poderia dizer, mas escuta, mas para que você aceitou
ser candidato. Né? Até teve um cidadão que chegou para mim, quando o dia que eu aceitei o desafio das pessoas do PMDB, de outros partidos, de todo mundo, das lideranças, enfim, vinha resistindo. E aí voltei para a praia, depois da decisão, para pegar as trouxas e vir embora, mas passei mais um dia na praia. E chegou um cidadão conversando como eu estivesse com a Cláudia, chegou e disse, pá, Sartori, que bom que você se definiu. Agora nós temos oportunidade, agora nós já sabemos quem nós vamos escolher, vai ser uma boa caminhada. Ficou me elogiando, elogiando, elogiando. Aí um pouco ele parou e disse o seguinte, botou a mão nas costas, permite, né? Sim. Maridão não é ciumento. Diz o seguinte, pior se tu ganhar. Eu disse para ele, olha que baita estímulo, né? É um estímulo que não é nem para psicólogo, estímulo-resposta. Né? Mas, na verdade, é isso aí. Se a gente não tiver... E eu demorei muito também para me decidir, porque eu pensava que devia ter um pacto de unidade pelo Rio Grande do Sul entre todas as forças econômicas, sociais e políticas. Mas também quero preparar o terreno para isso. Que a gente chega lá, depois das eleições, haja uma convergência no sentido de facilitar as coisas. Porque ninguém faz mudanças, seja onde for, sem alguma dor. Não é fácil de entender isso, não significa que a gente tenha que sofrer. Então, para mim, a questão das finanças, elas não vão ser resolvidas com endividamento, única e simplesmente. É preciso gastar bem, parar de gastar mal, não se gasta em coisas inúteis, tem que gastar naquilo que serve para a sociedade. E não há sustentação para apenas endividando. Então, tem que haver responsabilidade fiscal. Eu devo dizer que eu tenho orgulho, como prefeito durante 8 anos, ter toda a parte de responsabilidade fiscal já aprovada, toda ela, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E a gestão fiscal, ou como é que eu vou dizer aqui, o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro de um governo, ele passa por aquilo que é uma lei que foi feita e que muitos condenaram. Para o gestor público tem que ter responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal foi uma grande mudança na estrutura administrativa brasileira. Não me recordo, mas acho que deve ter sido no governo de Fernando Henrique Cardoso. E eu fui buscar para secretário da Fazenda do município de Caxias do Sul uma pessoa que já tinha sido prefeito, antes que eu, 2 vezes, e tinha sido secretário da administração, portanto, quem implantou na comunidade dele, muito pequenininha, pobre, humilde, implantou a lei de responsabilidade fiscal. E ele é de São José dos Ausentes. Então, olha bem, conhecido pelo frio, né? Sim. Lá no fim dos aparados da serra. E quando ele chegou para assumir, teve gente que me dizia assim, escuta, tu não tinha ninguém aqui em Caxias que fosse economista, administrador, contador, qualquer coisa dessa aí? Eu não dizia nada, né? Depois, durante os 8 anos do meu governo, ele ficou como a pessoa mais admirada de todas. De todo o secretariado, era o que tinha mais empatia com todo mundo, porque ele sabia dizer não. E sabia controlar o cofre. E sabia cuidar das despesas. E fazer gestão não se faz de outra maneira que nem com isso. Então eu devo dizer que hoje em Caxias do Sul, nós não temos mais Secretaria da Fazenda. Do primeiro para o segundo mandato, nós eliminamos a Secretaria da Fazenda, criamos 2 secretarias, substituindo uma. Uma é a Secretaria da Receita, que cuida única e especificamente da despesa. E como nós tínhamos passado 4 anos controlando as despesas,
criamos então uma nova secretaria, que era a Secretaria de Gestão e Finanças, que é a única maneira de tu saber controlar o agente administrativo que está lá, seja ele secretário, seja ele diretor de companhia ou de empresa. A primeira coisa que ele quer fazer é gastar, né? Muitas vezes sem saber para onde vai querer gastar. Não, tem que ter controle, saber se pode, se não pode, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se quanto vai dar. Tu tem que, inclusive na área pública, é muito difícil, por causa das licitações e tudo mais, o preço depois ele vai subindo conforme o tempo, tu não consegue realizar. Agora, se tu não tiver um controle sempre presente, não vai acontecer nada. Não sou a favor do projeto da renegociação da dívida do jeito que está no Congresso Nacional. Lá é só para alongar, para espichar a dívida. Que tem que renegociar, tem que renegociar. O Estado precisa dessa renegociação. Mas alívio, é alívio para quem calça um sapato, por exemplo, muito apertado, quando tu tira o sapato, dá um alívio. Evidentemente que uma renegociação seria um alívio quando acontece, porque dá uma folga. Não, tem que diminuir o juro e tem que diminuir a prestação. Porque o que se paga por ano, não tinha incluído isso anteriormente, é perto de 3 bilhões de reais ao ano. Isso dá para fazer pelo menos uma obra aqui, uma obra lá, e ter uma presença do Estado como organizador desse processo. E além disso, por que é necessário fazer isso? Agora, eu como governador, eleito governador, vou procurar os outros governadores. Vamos discutir essa questão nacionalmente. Não se pode mais trabalhar nesse país com uma centralização de recursos lá em cima, sem corresponsabilidade em relação aos estados que são passados os serviços, sem o correspondente recurso. E para os municípios é pior ainda, porque não tem nenhum município hoje que não gaste mais do que 25% para a área de saúde. E ele não recebe o recurso correspondente a ele pelo desenvolvimento. Eu conheço áreas que, embora hoje tenha sido um avanço, de que existem valores físicos, valores fixos destinados tanto para a educação quanto para a saúde, mas eles nunca vêm naquilo que o município investe mesmo. E do Estado é da mesma maneira. Com uma agravante, que o Rio Grande do Sul, além da dívida, que foi renegociada em 1998, portanto, são 16 anos, nós poderíamos, 16, 17 anos, já se poderia ter feito essa revisão. O projeto que está no Senado não é nem em função do Rio Grande do Sul, é em função de resolver o problema de São Paulo. Foi feito lá, e do município de São Paulo. Por isso que depois veio essa proposta para cá. Mas o que eu digo que o Rio Grande do Sul é duplamente penalizado, tanto pela dívida, mas também pela lei Candir, que por ser um Estado exportador, não sei, hoje deve ocupar o 3º, 4º lugar nas exportações brasileiras, é o Rio Grande do Sul, e ela é penalizado porque para a exportação tem benefício, e por ter benefício deixa de ingressar o recurso para o Estado. E o Estado nunca foi, evidentemente, agraciado com o benefício correspondente daquilo que ele contribui para a exportação brasileira, que ela é importante para a economia nacional. Eu queria dizer uma palavra que, bom, acho que eu vou para o final. Vou deixar fora outras coisas, depois... a questão ambiental. O nosso governo vai tratar a questão ambiental sem preconceito. Com responsabilidade, com autoridade técnica, em favor do desenvolvimento humano, social e econômico do Rio Grande do Sul. Não se pode ter uma burocracia que impede as coisas de andarem. Eu mesmo, como prefeito, tive que fazer das tripas o coração para fazer uma barragem de um investimento de 250 milhões. A barragem já foi concluída, agora, na consequência
deve agora, no mês de setembro, concluir todo o sistema, mas a barragem foi inaugurada por nós ainda em 2012, 3 bilhões de litros de água, que corresponde a uma oportunidade para Caxias do Sul, que não tem rios de grandeza ou arroios ou água abundante, no mínimo por 30 anos garante o abastecimento, embora não haja hoje grandes dificuldades no abastecimento com aquilo que existe. Mas tu tem que preparar o futuro. É melhor plantar antes do que tu correr atrás depois. E deu certo, a gente fez isso. E eu devo dizer que na hora do licenciamento ambiental, nós constituímos nossa equipe técnica, discutimos com a equipe técnica do Estado, não é? Mesmo que eu faça oposição ao governo do Estado, nós temos um relacionamento republicano nas questões que interessam para o Estado e para o município. Mesmo dentro do município, o município mesmo fez obras que pertenciam ao Estado do Rio Grande do Sul, porque eram necessárias para a cidade, eram necessárias para o município. E qual a nossa surpresa? Fizemos tudo, concordamos tudo rapidamente, porque nós tivemos depois uma ação que paralisou a obra durante 6 meses. Qual era a ação? A ação era de uma ONG, que eu respeito, são importantes na vida social e tudo, mas sem pensar, entraram numa ação contra o IBAMA, porque o IBAMA anuiu com o licenciamento feito pelo Estado e pela Prefeitura em conjunto. Aí tivemos que nós disputar isso no Tribunal Regional Federal e efetivamente tivemos sucesso e conseguimos, evidentemente, nos liberar. Nem contra nós não entraram, nem contra o Estado e nem contra o município. Entraram contra o IBAMA, contra a União. Mas deu certo, resolvido o problema, está bem encaminhado. Mas é isso que eu quero dizer. Tem que criar um outro ambiente, uma outra forma de relacionamento e, inclusive, ampliar os licenciamentos municipais. Hoje nós detemos lá mais de 50% da possibilidade do licenciamento ambiental e nós sabemos que isso agiliza, dá mais celeridade ao processo daqueles que precisam para produzir, para realizar e para constituir uma organização econômica que vai dar emprego, que vai movimentar a economia e que vai fazer, enfim, aquilo que tem. Como eu disse antes, o Estado, onde ele não pode ajudar, no mínimo, ele não tem que atrapalhar. Para finalizar, acho que gestão, ela sempre tem que ser profissional, em todos os setores. E com gente boa, competente, que tenha seriedade e tenha responsabilidade política. Porque todo mundo é gente boa, né? Até prova em contrário. A gente não pode desfazer ninguém. E acho que, independentemente de partido político, a gente tem que fazer essa caminhada. Eu devo dizer com toda a tranquilidade do mundo que o que tiver bom no governo nós vamos dar continuidade. Elas não podem ser desqualificadas e simplesmente deixadas de lado. O que tem que ser observado vai ser observado. O que precisa ser modificado vai ser modificado. E se tem alguma coisa que tem que olhar com um olhar muito mais profundo, também será feita essa avaliação. Sem preconceito nenhum, porque governo vai, governo vem, deveria ter uma continuidade de construção efetiva, de prestação de um bom serviço público para dar satisfação à sociedade. Eu posso dizer, assim, que pela experiência que eu tive, que tu não pode prescindir de uma pessoa que tenha uma boa cabeça, em primeiro lugar, e uma visão aberta da sociedade. Se ele tem uma visão aberta, ele sabe se relacionar com os outros.
e na gestão pública, você tem que primeiro saber que vai governar sob pressão. E quem não estiver preparado, ele não serve. Ele não serve para isso. Porque se ele não fizer relacionamento desde a pessoa mais simples até a pessoa mais bem aquinhoada, né? Ele não sabe vender o peixe, não sabe colocar as coisas que precisam ser colocadas e não sabe entender do processo. Na medida em que tu tem um técnico, ele tem que ser um bom assessor. Eu aprendi isso como deputado estadual. E vou dizer bem prático assim, né? Quando eu dizia o seguinte para eles, digo, olha, vocês vieram trabalhar comigo, estão trabalhando comigo, se eu escolhi vocês, é porque vocês têm que ser melhor que eu. Se vocês não são melhores do que eu não preciso de assessor nenhum. Sim. Certo? Estou respondendo assim com simplicidade, que cada um tem o seu lugar no lugar específico, mas não basta só ser um bom administrador, não basta ser um bom técnico, não basta ser um cara eficiente, um cara que conhece. Ele também tem que saber que tem gente ao redor, tem pessoas e que tem que ter uma característica humana muito elevada para ter a paciência e a tolerância para enfrentar um processo dessa natureza. Uma vez eu assustei alguns empresários. Numa reunião, sabe que todo mundo bota corneta, né? Todo mundo gosta de azucrinar para cá, azucrina para lá, gosta de um, gosta de outro. E um dia um disse, olha, mas eu gostaria de ver vocês, não muito, 3 meses só, administrando um setor público. Só 3 meses, não quero muito para vocês. Só 3 meses, para ver que bom que é. Mas para isso, não se pode também minimizar isso ou generalizar. Seria muito preconceituoso da minha parte e me considero uma pessoa que não é preconceituosa em nenhuma linha. Eu tive felicidade, como prefeito, os partidos que faziam parte da nossa coligação me deixaram, inclusive, a oportunidade de escolher 9 secretários sem filiação partidária. E isso acho que deu o tom e deu a diferença. E, claro, uns mais, outros menos, mas a grande maioria sem nenhuma experiência administrativa. E como resultado, boa parte dos que são vereadores hoje tinham passado pela administração. Acho que com simplicidade te digo isso. Cada um no seu lugar, mas isso leva tempo para criar essa cultura. Essa cultura não nasce de uma hora para outra. Não nasce. É preciso instituir novas formas de tratamento, de convivência, de aprofundamento técnico, de estudo, mas o que vale, mesmo para quem já é sabido, eu recolho até o que o professor diz. Aquele que ensina também aprende. E aquele que ensina não é capaz de aprender, não é professor. Simão, na verdade, não desejava ser candidato. Tá bem? Vamos colocar num ponto que não vai nenhuma vaidade nele, nem nada. Mas, dentre todos do PMDB e da coligação, que nós somos coligados com o PSD, o Cairoli é o vice-governador, o Beto Albuquerque era o senador, e por ele ter saído por ser guindado a ser vice-presidente da República, ficou vaga a questão do Senado e nós não podíamos deixar em aberto, evidentemente. Mas o PPS, que foi o último partido que saiu do PMDB no Rio Grande do Sul, voltou, estamos juntos. Temos mais o PHS, o PSDC, o PSL e o PTdoB.
São 8 partidos. Os 8 partidos, por unanimidade, acharam que o candidato devia ser o Simão. Então, o Simão tem 55 anos de vida pública, ininterrupta. Ele vai concorrer a senador sem nunca ter ficado um dia sem mandato. Agora, você pode discordar pela idade, eu não sou preconceituoso. Você pode discordar porque, de repente não apareceu nada de prático. Mas também não tenho nada contra ele em termos de conduta ética, responsabilidade política. E se teve uma oportunidade de construção da Marina Silva com o falecido Eduardo Campos, foi justamente o Simão que construiu esse encontro dos dois. E o falecimento do Eduardo Campos, num desastre político e familiar, e eu fui a Recife, o Cairoli e eu fomos lá, porque nós estávamos juntos aqui. E eu entendi que era natural que a candidatura a presidente da República fosse da Marina Silva. Não são todos que concordam comigo no PMDB. Mas eu tenho certeza, tenho a convicção de que a política pode ser diferente. E a boa política, ela pode ser apresentada. E mesmo com as dificuldades econômicas que a gente tem numa campanha ou num trabalho, eu acredito muito nas ideias, nas convicções, na postura e o bem do Brasil. Eu acho que está na hora de mudar. E por isso que nós acompanhamos esse processo e o Simão está junto nessa caminhada justamente de mudança do Brasil. E se o Eduardo Campos disse que nós não vamos desistir do Brasil, eu vou dizer com toda tranquilidade, nós não vamos desistir do Rio Grande. Mas o processo federativo brasileiro nos permite que as seções estaduais, os partidos nos estados, eles podem fazer a coligação, que é aquela que eu apresentei para vocês agora aqui. Sim. Sem medo. Nem de ser feliz e nem de enfrentar essa etapa. Eu acho que 4 anos do mesmo é muito perigoso. Não, eu gostaria só de te entregar para vocês contribuírem com o plano de governo, que é o Rio Grande precisa de você, da nossa coligação, Conexões RS. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e tenho a certeza de que realmente todos nós temos que buscar um caminho para dar mais tranquilidade, elevar a autoestima do gaúcho, enxergar que tem lugar lá na frente para mudar, para transformar, fazer a integração dos vários organismos públicos na direção do mesmo plano de governo e da mesma orientação. Acho que, de resto, agradecer a contribuição como Conselho Regional de Administração, que dão para uma grande categoria que ajuda o progresso e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e um abraço a todos os administradores.